Pregador dessa noite, pastor Diogo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Levante suas mãos, diga que ele é santo. Só tu és santo e não há outro como tu. Nunca haverá Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor da glória. Fica à vontade em nosso meio. Jesus, Queremos sentir o teu perfume. Jesus, Queremos ser renovados por ti, ó Pai. Queremos ser transformados, Senhor. Tu és suficiente, Senhor. Tu és suficiente, ó Pai. só tu és santo. Outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como O melhor choro para você entregar a Deus não é o choro da luta, da batalha, mas é o choro da alegria. E não é a alegria de você ter recebido, conquistado algo, mas a alegria de você saber que você carrega no seu coração a intimidade, o amor, o zelo dele de liberar cada palavra no nosso coração, os mínimos detalhes das coisas que ele tem feito ultimamente, como ele tem feito. Porque nós, no fundo, sabemos para que nós somos chamados e por que é que nós somos chamados. É tão fácil às vezes a gente chorar com quem está chorando, mas se alegrar com quem está chorando, com quem está se alegrando, às vezes parece ser tão difícil. E muitas das vezes nós não entendemos o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e nós tentamos dificultar o trabalho de Deus, endurecendo o nosso coração, para que Ele mude de ideia e Ele facilite para nós a situação que nós estamos passando. Mas toda vez que Deus ele endurece o coração de alguém, é para provar os filhos dele. Quando Ele endureceu o coração de Faraó, é para que o povo entendesse que a manifestação do poder de Deus estava nos detalhes das coisas, o cuidado dele estava nos detalhes das coisas. Às vezes você está almejando tanto alguma coisa, às vezes você está querendo tanto alguma coisa, que você não percebe todos os outros milagres que Deus está fazendo, todos os outros cuidados que Ele está tendo na tua casa, no teu meio, na tua família, os livramentos, a manifestação da glória dEle, a revelação do poder dEle. Isso é triunfante. A revelação do poder de Deus é triunfante. Ela tem que ser necessária, ela tem que ser suficiente para nós. Amém? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu não sei como é que vai encaixar isso, mas Ele colocou no meu coração. Eu sei que Ele é capaz para poder desenrolar. Amém? Está lá no capítulo 10 de Êxodo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é demais. Ele é demais, Ele é demais. Glória a Deus, aleluia. Você sabe quem você era na mão de Satanás?
Você sabe a ferramenta que você era na mão de Satanás? Ou apenas alguém perdido que ele fazia o que queria? Ontem eu estava no monte ali orando e eu precisava muito ontem fazer uma visita, mas uma pessoa me ligou, falou: pastor, eu preciso muito conversar, eu preciso muito orar com alguém. Deus só colocou o Senhor na minha mente, e alguém que não é do nosso ministério. E eu subi para poder conversar, e você não sabe o que é os mínimos detalhes do cuidado de Deus para conosco. E lá em cima Deus, ele liberou essa palavra e uma potência tão majestosa. E na hora que ele liberou, não deu para mim chorar, não deu para eu contemplar a palavra, porque eu fiquei assim perplexo, eu fiquei assim sem resposta, eu fiquei sem nada na mão, porque esse texto está escrito há tanto tempo, e quando foi ontem, foi falado, quando foi liberado, eu fiquei procurando na Bíblia, eu estou desde ontem, porque até procurando no Google, não encontrei. Sabe quando você digita, quando você coloca alguma coisa e não aparece o versículo? Falei, meu Deus, aí no finalzinho agora da tarde, eu falei, vou tentar a última vez. Eu passei nele, eu li ele e não encontrei ele. Aí eu, no finalzinho agora, estava sem energia. Aí eu falei, dei aquela caçada, eu falei, ele está aqui. Vocês querem saber qual é, né? Então vamos lá. Capítulo 10, verso de Êxodo. Aleluias. Verso 28. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Deixa eu ir me recuperando aqui, apesar que eu não quero me recuperar, mas deixa eu recuperar pelo menos para liberar essa medida aqui. Hoje vai ser Tramontina, corte rápido, e vamos ser liberados, amém? Vamos, vai, hoje vai. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, todos acharam? Então um barulho de igreja é aquele que dá glória a Deus bem forte. Aleluia. Igreja, eu estou tão feliz e eu estou procurando um motivo para... Às vezes a gente quer procurar um motivo para achar aqui na terra de algo de não tem. É uma alegria colocada do céu dentro do coração. Sabe, ontem e hoje pela manhã eu estava tão estranho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero a tua alegria no meu coração. Sabe quando você está estranho, você está deslocalizado e você não sabe o motivo? Eu falei, Deus, o que está acontecendo aí? E eu não parei de ficar pedindo, Deus, que eu quero a alegria do teu coração, eu quero a alegria da salvação no meu coração. Toda hora vinha aquele sintoma de tristeza. Deus, eu quero a alegria da salvação no meu coração. E foi liberado agora há pouco, sabe, pouco antes de ouvir. Subir aqui no púlpito e vem e nos pega assim do jeito dele, da maneira dele. Porque nós precisamos estar preparados para esses últimos dias. As pessoas vão ficar enlouquecidas. Ela já está acontecendo. Os sinais aí estão por vir. Ele está próximo a voltar. E as pessoas não estão entendendo. E elas irão querer resposta para poder animar, para poder dar uma paz para o momento que ela está passando. Mas não vai haver essa paz para o momento, não. Nós vamos ter a paz da eternidade no nosso coração. A fração dos segundos dele vir nos buscar, a fração dos segundos dos detalhes das coisas, nós vamos ter que estar apenas em modo operante. Nós vamos apenas ter que estar à disposição, ter que estar prontos para o que ele vai fazer. Amém? Diz assim, verso 28 do capítulo 10. Então o faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia que vires a minha face morrerás.
Respondeu-lhe Moisés: será portanto como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Talvez você não está entendendo o que é que esse texto tem tanta importância, o que é que ele está querendo dizer. Deus, prepare esse coração para ouvir essa mensagem. Meu Deus, que todos os dados inflamados do maligno para poder roubar a atenção dos meus irmãos nesse momento, qualquer pensamento do passado ou do futuro seja neutralizado agora, mas o Senhor traga, Senhor, um espírito do presente, para nós podermos se localizarmos em Ti, no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica à vontade, faz do Teu jeito, da Tua maneira, do Teu querer, Pai. Nós queremos apenas, Senhor, ficar aqui aos Teus pés, Senhor, entendendo e aprendendo, Senhor, vivendo e fazendo, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu vou resumir para a gente poder entrar onde Deus Ele quer nos levar nessa noite, na presença dEle. Nós cantamos aqui, quando a Ana Liette começou a cantar a música no ensaio, ainda não tinha entendido que estava ligando totalmente com a pregação. A música que diz que, o hino que diz que me aproximo do teu fogo e quero queimar, quero me abandonar aos teus pés e que o leão ruja. Isso tem algo muito forte interligado com o que Deus Ele vai liberar na tua vida hoje. Amém? 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 Aqui nesse texto, Deus pega Moisés. Depois a gente vai voltar lá no início, onde que Deus ele chamou Moisés. Moisés ele era alguém que era para ser criado juntamente com os filhos de Faraó. Na verdade, ele foi criado com os filhos de Faraó. Ele foi alguém abonado que ele poderia ser um Faraó futuro. E lá na Galeria da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, diz que Moisés ele rejeitou ser um Faraó para ele se tornar filho de Deus, para ele estar na galeria. Ele rejeitou o título, ele rejeitou sentar no trono terreno, para um dia ele estar juntamente com Jesus no trono celestial, governando com o Rei dos Reis. Depois de muitos anos passados, depois de milênios passados, Moisés ele enxergando com os olhos da fé, com o coração ensinável, quando Joquebede derramou para ele aquela medida, quando Joquebede ensinava para ele acerca do reino, acerca de Abraão, acerca de José, acerca de Jacó. Quando certo dia Faraó ele manda com que, na verdade Faraó não, os egípcios matam outro egípcio. E quando ele mata aquele egípcio ali, o coração de Moisés queima quando ele vê o irmão dele sendo ali assassinado. E ele toma aquelas dores, ele rapidamente ele comete um crime. Ele se torna um homicida, ele mata um homem e ele tem que sair fugido, porque ele sabe que aquela notícia pode chegar ao ouvido de Faraó e a vida dele seria ceifada. Então ele foge para outro lugar, e nesse lugar ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem esse encontro com Deus, ele retorna para poder liberar o povo do Egito, para poder liberar aquela escravidão daquele povo. Porque ele começa a clamar, o coração de intercessor dele começa a entrar em ação. Seu coração de intercessor tem que começar a queimar. Seu coração de intercessor ele tem que começar a entrar em ação para esses dias. Você tem que entender que o seu filho, que o seu irmão, que o seu amigo está escravizado pelo reino das trevas, seja no álcool, seja nas drogas, seja na pornografia, seja no adultério, seja na morte, seja na mentira, seja na fofoca, seja qual for o pecado que você está vendo alguém esses dias preso. Você tem que levantar o seu coração de intercessor para poder liberar esse povo dos dias ruins, dos dias maus. Não é dia de nós ficar perguntando até quando, Senhor, até quando? Mas é dia do Senhor, faz, ó Pai. Faz de novo, assim como o Senhor fez um dia lá no Egito. Faz de novo na minha casa. Faz de novo no meu trabalho. Faz de novo no meu bairro. Faz de novo na minha cidade. Faz de novo no meu estado. Faz no meu país. Faz nessa nação, Senhor. Livra esse povo dessa escravidão. Eu imagino aquele povo de Talibã
Eu tenho um casal de amigos missionários, eles estão lá. Na verdade, a última mensagem que eu recebi deles, eles estavam em, acho que esqueci o nome da cidade que tem o aeroporto agora. Eles estavam lá naquela cidade. Ele mandou uma mensagem no grupo falando que o exército xiita chegou lá. Os talibaneses chegaram lá e começaram a saquear toda a cidade. Entrou nos templos, já começou a destruir algumas coisas. E ali ele pegou todas as meninas acima de 15 anos e já começou a distribuir entre os soldados para serem violentados, para receber os próximos soldados talibaneses. E não importa quem é essa menina, não importa de quem ela é filha, ela apenas sequestrada é lançada no meio dos soldados. E ali eles, sabendo dessa escravidão, eles desesperados, porque eles tiveram que sair, todos os documentos deles ficaram lá na igreja. E eles até aquele dia, amanhã eu vou buscar informação mais afinco, mas não sabia se ainda o que iria fazer. E eles foram lá com uma missão: pregar o evangelho. Eles foram lá com uma missão: pregar o evangelho. Eles não foram lá para enriquecer, eles não foram lá para poder abrir uma empresa, não. Eles foram lá apenas com o intuito de pregar o evangelho, de evangelizar aquele povo, falar do nosso Jesus que ressuscitou. Foi para isso. Então, imagina aquele povo lá escravizado, como eles estavam escravizados, não nesse nível, com aquele povo do Egito. Então, quando Moisés ele começa a clamar, ele começa a pedir resposta ao Senhor, quando na verdade ele tem aquele encontro, abra sua Bíblia comigo no capítulo 3 de Êxodo. Eu quero ser amado, quero me abandonar aos teus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Que o leão ruja, não quero ser domado. Eu quero me abandonar aos seus pés, que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, entretanto, porém, outrora não era consumido pelas chamas. Verso 3: então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés, ao que prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é uma terra santa. Amém? Você está pronto para ouvir Deus chamando o seu nome? Você está pronto para se aproximar dele e ouvir ele clamando o seu nome? O fogo, aquela chama que não para, o fogo que nunca para de consumir, o fogo que nunca para de estar ali aceso, queimando o tempo todo. Aquele mesmo fogo que queimava dentro da casa de Eli, aquele mesmo fogo que queimava dentro do templo, que os sacerdotes tinham a função de não deixar se apagar. Aquele mesmo fogo que cegou Paulo, aquele mesmo fogo que foi soprado no dia de Pentecoste, aquele mesmo fogo que tem dentro de nós. Nem que seja uma fagulha, você tem esse fogo aí dentro de você.
Você tem que entender que você está vivo porque tem esse fogo aí dentro de você. Esse fogo foi colocado por Deus, foi soprado por Deus. Quando Moisés ele observa ali aquela sarça ardendo, ele dá uma atenção, ele se levanta. Deus às vezes ele faz o mover dele diferente para que a gente se mova. Porque se Moisés não tivesse dado atenção para aquela sarça, algo que era de costume queimar naquela região, ele não contemplaria aquela maravilha, ele não se aproximaria. E nós podemos observar que Deus ele não se revelou no cedro do Líbano, ele não queimou na figueira, ele não queimou em uma árvore frondosa, mas ele queimou em uma sarça. Algo que parecia ser tão normal, algo que parecia assim, às vezes não ter valor. Mas você sabe por que Deus ele queimou dentro naquela sarça? Porque a sarça não é como a madeira de acácia, não é como o cedro do Líbano, que pode ser moldada, não. Se alguém tentar moldar a sarça, ela se quebra, ela se racha toda. Deus está dizendo bem assim: olha, eu estou me apresentando em algo bem pequeno, em algo que parece que não tem valor nenhum, para dizer que a minha mensagem não vem por um grande pregador, a minha mensagem não vem por pessoas que têm renomes, que é conhecido na mídia. Não é de alguém famoso que eu preciso de alguém que deixe eu queimar nele, eu preciso de alguém que esteja pronto, preparado para eu me manifestar nele. Não foi no templo com a grande estrutura, não foi com luzes, não foi com fumaça, não, foi no meio do deserto, não tinha auditório, não tinha plateia, não tinha. Ele estava dizendo: não dependo de pessoas famosas e nem de um ambiente agradável, eu preciso apenas de alguém que queira que eu queime. Eu preciso de alguém que não seja moldado por mão de homens para adorar outras coisas, para ser adorado por outras coisas como uma imagem de escultura. Ele podia se apresentar como uma chuva de granizo, como ele se apresentou para Elias. Ele podia se apresentar como um vento impetuoso, como ele se apresentou em Pentecostes, como ele se apresentou para Elias também. Um vento que fendia as rochas. Mas ele se apresentou naquele dia queimando. Ele se apresentou como um fogo no meio do deserto, que já estava quente, com aproximadamente 40 a 50 graus. E ele queima naquele ambiente. Moisés sedento, Moisés querendo algo a mais, ele se levanta, ele se prontifica. Deus ele escolheu algo comum para poder fazer algo que não era comum. Deus ele escolheu a sarça comum para poder trazer uma mensagem que não era comum. Não é algo comum Deus chamar nomes de pessoas. Eu não sei se você já ouviu Deus falando o seu nome de forma audível. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é assustador. É assustador. Você pede naquela hora para que você seja morto, para que aquela voz nunca mais pare de ecoar ao seu ouvido. Só tive essa oportunidade uma vez. É algo assim extraordinário quando você escuta aquela voz ecoando, quando você escuta a seguida de uma frase dizendo: eu sempre estive aqui. Se você entendesse os mínimos detalhes das coisas, como Deus está operando, como Deus está fazendo nesse tempo e para esse tempo, como se você entendesse, assim como foi pregado na sexta-feira, e essa palavra ficou no meu coração. Deus ele quer exclusividade. Ele escolheu a sarça para ser exclusiva. Eu não quero que seja montado, eu não quero que seja feito ali a arca da aliança com a sarça, não. Parece ser um objeto sem valor, parece ser uma árvore sem valor. Talvez as pessoas olham para você e não conseguem enxergar valor em você. Talvez você mesmo se olha no espelho e não consegue enxergar valor algum em você.
sempre vê alguém andando em círculo, se perdendo nas mesmas coisas, pedindo um jeito e uma maneira de você se livrar de você mesmo, dos seus desejos traiçoeiros, das suas mentes e as suas compulsões que te pega, às vezes quando você está desarmado, pensando que está bem. Mas como fala no livro de 1 Coríntios, que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. As coisas que você às vezes acha que não tem valor. Porque ele diz que o meu poder se opera na fraqueza. Sabe quando você está pronto para cair? Quando você diz que você está fortalecido, que você já venceu. Quando você diz que você está preparado, quando você diz que você está pronto. Porque uma fortaleza não vigiada, ela se torna uma fraqueza dobrada. Você tem que entender que você está em guerra esses dias. E quando um soldado ele está na guerra, que ele vai, que ele entra na selva, que ele entra na mata, qualquer barulho de um estralar de galho, ele já está apontando a arma que ele sabe que pode ser o inimigo. Isso ali pode custar a vida dele. Deus ele pegou Paulo no meio de tantos, se revelou a Paulo. Paulo não resistiu e Paulo serviu. Deus ele te escolheu no meio de tantos, ele tem se revelado para você, mas você tem conseguido resisti-lo. Você tem conseguido dizer que ele não tem sido suficiente. Você tem conseguido dizer que você está procurando algo a mais para poder preencher aquilo que ele não está conseguindo preencher. Porque quando você diz, Senhor, e agora eu quero mais, Senhor, e agora eu estou só. Elias estava dizendo, Senhor, tu não está conseguindo me satisfazer, é por isso que eu estou fugindo. Tu não está conseguindo me guardar, me proteger, é por isso que eu estou correndo. Se você está correndo do que Deus te chamou para você fazer, você está dizendo que Deus não é suficiente para te proteger. Você tem que se prontificar esses dias. Você tem que se prontificar. Quanto mais perto de Deus você chega, mais discreto você fica. A árvore ela estava a sarça ela estava queimando discretamente. Quanto mais próximo de Deus você chega, mais simples você fica. Você começa a ter, as vaidades começam a ser um pouco arrancada. Mas o que é vaidade? Às vezes você não é vaidoso em passar uma maquiagem, mas você é vaidoso com as suas tapués. Às vezes você não é vaidoso com roupa, mas você pode ser vaidoso com o seu trabalho, com a sua organização da sua casa. Porque o pregador disse, vaidade por vaidade é tudo vaidade. Então às vezes nós abominamos aquilo. Eu lembro quando no tempo antigo os nossos mestres, pastores falavam, eu vi a irmã com a boca vermelha toda pintada, as argolas nas suas orelhas, como se aquilo fosse algo diabólico, extremista. Era a visão que era passada para nós. Era a visão que era passada para nós. Naquele tempo nós tínhamos que submeter a isso. Porque nós respondemos um corpo, nós respondemos uma sociedade. A sociedade tem um padrão de cristão, amém? Qual é o padrão de cristão? Ele não bebe, ele não fuma, ele não rouba, ele é uma referência. Porém nós estamos em tempo onde que ser pastor é algo que é um motivo de chacota. É alguém que está querendo tirar proveito de uma sociedade, de um povo. Essa semana eu atendi um psicólogo e ele falou, cara, a minha consulta ela custa R$300, você está aqui me ouvindo sem cobrar nada. Pastor, tinha que receber muito bem um psicólogo, você consegue entender? Essa semana eu atendi um pastor mais de 3 horas ouvindo ele. E outras pessoas. Se as pessoas soubessem o que é manter o fogo ardendo, se as pessoas soubessem o que é participar de tudo isso aqui,
Se as pessoas soubessem como Deus ele faz no mínimo os detalhes das coisas. Se você soubesse o preço que é pago para que essas portas se mantenham abertas. Se você soubesse as orações, as lágrimas que é derramada. Se você entendesse os mínimos detalhes das coisas que Deus ele tem operado, não é apenas um culto estar aqui aberto, não. É uma madrugada de oração. É você chegar de manhã, se preparar e entender que você vai estar aqui à noite com uma responsabilidade muito grande. É durante a tarde o seu coração está queimando em pensamento para que você esteja aqui reunido. É chegar antes para poder ensaiar, para poder apresentar um louvor para Deus e você participar desse ambiente. É a responsabilidade de trazer essa palavra aqui para que você seja transformado, para que você seja renovado. E presta a sua atenção, gente. É só seu Antônio ali. É todo esse pacote completo. Nós precisamos esses dias de pessoas com um coração simples, com um coração ensinável por Deus. E a primeira lição que eu entendo aqui é que Deus ele quer transmitir, Ele quer que nós venhamos transmitir esses dias humildade. Nós esses dias precisamos de um coração humilde. É reconhecer a fraqueza do seu próximo, você conseguir estender a mão para ele. Porque Deus ele dá uma lição. A Bíblia diz aqui no livro de Êxodo o seguinte. Ele fala o seguinte, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor dos filhos deles que estavam gemendo na escravidão, e ele desceu. Está escrito que ele desceu. No capítulo 2 de Filipenses, a Bíblia diz que Deus, ele tendo a natureza divina, ele não veio como Deus, mas ele se submeteu como homem. E ele se submeteu de novo sendo servo, sendo escravo. Então ele desce mais 2 vezes. Abre sua Bíblia comigo lá em Filipenses. És incomparável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. Assim, na forma de homem, olha, ele se humilhou de novo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele se humilhou 2 vezes. Deus, ele, como nós lemos, como foi citado aqui no livro de Êxodo, ele desceu. Jesus, tendo toda a sua natureza divina, toda a sua divindade, toda a sua glória, ele se esvaziou de toda a sua deidade, desceu como homem e se humilhou como servo para poder servir aos homens, e entregou o seu corpo como um ladrão, entregou o seu corpo como um assassino, como um criminoso, para poder nos livrar de todo o pecado. No capítulo 14 de João, a Bíblia diz que Deus enviaria o seu Espírito para nós. Ele enviou o seu Espírito. No capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre a igreja.
Deus desceu, Jesus desceu, o Espírito desceu. Quem é você para não descer? Para não quebrar esse nariz empinado, esse orgulho aí? Quem é você para não se submeter ao que Deus está fazendo esses dias? Vamos marcar, só para você dizer que você passou na igreja hoje. Vira para a pessoa que está no lado e diz assim: se a Trindade desceu, quem é você para não descer também? Está na hora de ter um quebrantamento. Está na hora de se humilhar. Existe uma diferença entre você ser humilhado e você se humilhar. Você ser humilhado não é sinal que você vai ser exaltado. Mas se você se humilhar na presença de Deus, Ele exaltará no tempo certo, para que o nome dEle seja glorificado através de você. Então precisa sim esses dias de uma submissão. Precisa-se de submeter-se. Precisa-se de entender quem é você durante esses dias e dar a verdadeira resposta. Dá uma resposta de vida para Deus. Dá uma resposta de alguém que entendeu o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. E deixar Ele terminar a boa obra. Deus, Ele não se manifesta onde já tem uma majestade. Ele não se manifesta onde alguém já está sendo glorificado. É por isso que Ele escolheu aquela sarça no meio do deserto. É por isso que Ele escolheu aquela sarça no meio do deserto. Porque ele estava dizendo: olha, eu não dou valor a apenas o que eu vou fazer. Eu dou valor no quem eu vou usar. É nos detalhes da coisa. Eu não dou valor no ambiente, mas o que eu vou fazer no ambiente. Por que você quer tanto sentir a presença de Deus esses dias? Para que é que você quer tanto sentir a presença de Deus esses dias? Não gaste tempo só com a obra. Sabe o que é gastar tempo com a obra? Hoje eu estou na escala. Sabe o que é apenas gastar tempo com a obra? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que pregar para alguém, eu tenho que ouvir alguém. Isso é gastar tempo com a obra. Você tem que ter investimento no relacionamento. Porque quando você não está preso à obra, você tem um relacionamento, você tem a convicção que Deus ele está ali naquele ambiente e você está sendo tratado como uma ferramenta utilizada por Ele. Você está sendo conduíte, o Espírito está queimando em você. E talvez você já viveu tudo isso aqui que eu estou dizendo. Talvez você já viveu tempos tão maravilhoso, tempo tão maravilhoso com Deus. Talvez você já viveu dias assim inesquecíveis. Talvez você já viveu dias assim que você diz: Senhor, é isso que eu quero, eu nunca mais vou voltar. E naquele dia Satanás ouviu você dizendo que você nunca mais iria voltar. Você quer entender por que foi que eu comecei o texto no capítulo 10 de Êxodo? Porque naquele dia Satanás ele usou a boca de Faraó. Não foi Faraó que falou aquilo, foi Satanás que usou a boca de Faraó, dizendo bem assim: olha, com os olhos cheios de um fogo sombrio, olhou para Moisés e disse bem assim: olha, você está saindo do Egito. O Egito para nós representa o mundo. Você está saindo do mundo, mas se um dia você voltar, eu vou te matar. Talvez você não está entendendo esses dias por onde você está passeando novamente. Talvez você não está entendendo os mínimos detalhes das obras satânicas que você está fazendo, como se apenas fosse uma volta que você pudesse brincar e ir voltar a hora que você quisesse. Certa vez a galinha estava com os seus pintinhos debaixo do braço, debaixo das suas asas. E ali tinha um que era muito ousado. Tinha um que gostava de arriscar, ele era radical, ele era hardcore. Ele: não, eu sou livre, quem é a minha mãe para poder dizer quem eu vou? E aí ele começa a sair de próximo da asa da mãe dele. E a mãe dele rapidamente vai lá dar uma carcarejada, mandando ele retornar. Ele: não, aqui tá bom.
De repente a mãe dele começa a acompanhar no chão a sombra de um gavião. E quando a mãe começa a chamar ele de forma desesperada, ele pega e corre e entra debaixo da asa da sua mãe. E ali ela protege com todo o carinho, com todo o cuidado, com todo o zelo. Mas aquele gavião, ele esperou durante mais um tempo. O gavião às vezes ele consegue planar-se no ar, como se ele estivesse ali, como se ele tivesse sumido daquele lugar. Até que aquele pintinho achou que o gavião já tinha ido. Ele vai para uma distância muito mais longe e está a mãe dizendo: volte, retorne, retorne. Até que ele vai de uma maneira que o gavião consegue entender que ele não vai mais conseguir retornar às asas da mãe dele. E o gavião dá aquele rasante bem grande assim, consegue pegar aquele pintinho e matá-lo. A Bíblia faz analogia no capítulo 10 de Mateus, que Jesus é como uma galinha cuidando dos seus filhinhos, cuidando dos seus filhotes. E o gavião nesse momento ele representa Satanás. Tem pessoas que estão brincando, indo e saindo, quando quer, achando que uma hora ele vai voltar e ele vai ficar e tudo vai acontecer certo. Está no tempo correto de você não sair da presença de Deus. E quando eu falo de você não sair da presença de Deus, não se resume a uma placa de uma igreja, por favor. Não seja tão medíocre a ficar preso apenas em uma religião. Porque tem muita gente que não para de frequentar, mas está perdido quando se fala em se localizar no reino, em se localizar, em saber a vontade de Deus para esses dias, em receber a revelação, em ser uma extensão do amor de Deus para outras pessoas, em se submeter àquilo que Deus ele está falando esses dias. Deus ele escolhe a sarça para ele se expor, para ele queimar. E a sarça nela contém espinhos. E por ela ter espinho, as aves, vamos lá, as aves não conseguem fazer ninho nela. E se as aves não conseguem fazer ninho nela, quer dizer que não há sujeiras. Deus está falando sobre a pureza da sarça. Ele se manifesta onde tem pureza, onde não tem sujeira, aonde Satanás ele não está habitando nos mínimos detalhes das coisas. A Bíblia diz no capítulo de Mateus que o semeador ele lança a semente em um terreno espinhoso, mas os espinhos sufocam ali aquela semente, ela não consegue dar fruto. E o semeador lança à beira da estrada, e a ave vem e toma e rouba e come aquela semente. A ave aqui ela tem uma representatividade satânica. Ou seja, ela tem um poder muito grande de roubar as sementes que Deus ele colocou na sua mão quando você não está como uma sarça. Você sabe o que o espinho representa para nós? O espinho representa sofrimento. O espinho representa a dor do sofrimento que nós passamos para que o evangelho seja pregado. E as pessoas não entendendo isso, às vezes elas se confundem, porque fizeram para ela um falso evangelho, pregaram um falso evangelho, mentiram para ela dizendo que no dia que ela se convertesse, no dia que ela se entregasse para Jesus, os problemas acabariam. Tem cristão cheio do Espírito Santo aqui? Os problemas acabaram, as tribulações acabaram, as perseguições acabaram? Não. Jesus, quando ele faz um convite para nós, ele diz: venham, sede ricos, venham e conquiste casas, venham e conquiste heranças, patrimônios. Não. Ele fala bem assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Aquele que tentar salvar a sua vida, mas aquele que perder por amor de mim, que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz que ele nos chamou para o sofrimento. Capítulo 8 de Romanos diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Capítulo 4 de 2 Coríntios: porque essas leves e momentâneas tribulações
produz em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Deus, Ele nos chama para o sofrimento, porém esse sofrimento Ele te fortalece nos tempos difíceis, nos tempos sombrios, nos tempos de dificuldade. Esses espinhos se crescem para que você entenda que Satanás ele não pode tocar em você. Você sabe por que Satanás ele não pode tocar em você? Porque tem um fogo aí ardendo. Se Satanás ele está mexendo na sua saúde, se ele está mexendo na sua vida, é porque o fogo do Espírito Santo parou de ser queimado aí. E se ele está queimando, deve ser uma proporção muito pouca. E você tem que entender que esse fogo, ele não pode de maneira alguma, fazer com que você se perca. Ele não pode fazer com um jeito que você esses dias pare e fique perdido nessa tribulação. Por favor. Esse fogo ele tem que te relocalizar. Esse fogo do Espírito ele tem que estar aceso para que você possa levar a vida para outras pessoas. Esse fogo ele tem que estar aceso para que você não se perca, que você se encontre com Satanás novamente e ele venha ceifar a sua vida, já que você está fora dessa cobertura que um dia você aceitou de Deus. O que foi que aconteceu com o corpo de Moisés? Quando Moisés morreu, quem foi que Deus mandou que fosse buscar o corpo de Moisés? Ele mandou o arcanjo Miguel. Ele falou: arcanjo Miguel, vai lá buscar o corpo de Moisés, para que ele não se torne um objeto de idolatria, para que Satanás não pegue. Mesmo depois da morte de Moisés, Deus honrou com que Moisés confiou naquele dia, quando ele olhou no fundo dos olhos de Faraó e disse que nunca mais Faraó o veria. Talvez você não entenda todo esse processo. Quando Moisés ainda estava na sua infância, Satanás tentou matá-lo, porque houve um decreto de Faraó dizendo que era para matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino, para que não se fortalecesse os homens no meio do povo egípcio, que os hebreus não crescessem e viessem querer tomar uma posição, tomando o trono de Faraó. Mas aí Deus pega e diz assim: olha, faz o seguinte, vai nascer o meu filho, eu vou colocar ele dentro do palácio. Quem vai cuidar dele vai ser o próprio Faraó. Certa vez uma irmã, ela estava passando uma dificuldade muito grande financeira, e ela estava sem alimento na casa dela. E ela começa a orar na casa dela em voz audível: Deus, manda uma providência do céu, manda alimento na minha casa. E o vizinho dela era um feiticeiro, era um bruxo, era um macumbeiro. Quando ele ouviu aquela irmã orando, ele falou: vou pregar uma peça nessa véia. Ele foi lá no mercado, mandou fazer a maior compra que podia. Olha, eu quero, não é a cesta básica não, eu quero a compra, sabe, eu mesmo vou escolher essa compra como se fosse para mim. E ele enche 2, 3 carrinhos com um bocado de fartura. E ele manda colocar dentro daquele carro. E aquele carro bate na porta daquela irmã. Pois não. Ah, tá aqui os alimentos aqui. Ela pode colocar, eu estava esperando. E aí quando aqueles homens carregam, coloca lá dentro, ela: obrigado, que Deus abençoe. Aí o homem vira assim e fala: você não vai querer saber quem foi que mandou esses alimentos? Não, meu filho, quando Deus está trabalhando, Ele usa até o diabo para poder nos abençoar. Talvez você não entenda qual foi as perseguições que você passou até aqui. Talvez você não entenda o trabalhar de Satanás. Talvez as coisas que têm acontecido e você tem se recuado com medo de retaliação. Talvez você tenha se recuado com medo do que Satanás ele pode fazer. E nós não fomos chamados para ter um espírito temeroso quando nós falamos do reino de Deus. Nós recebemos um espírito de conquistador, um espírito de desbravador, um espírito daquele que avança, que vai nos lugares mais escuros buscar salvar almas. Quando Moisés ele se prontificou, quando ele diz: eis-me aqui, que Deus se apresenta para ele, manda ele se limpar, cura a lepra do coração dele.
Deus vai lá e fala: agora eu vou te mandar para o meio daquele que quer te matar. Vai lá se encontrar com o faraó. Vai se encontrar com o faraó e manifesta o meu poder dentro do palácio dele. Manifesta o meu poder dentro do palácio dele. Mas é o seguinte, isso não vai ser fácil não. Eu vou endurecer o coração dele. Eu vou endurecer o coração dele para que o meu nome seja glorificado e que todos vocês reconheçam nos mínimos detalhes das coisas. Talvez tenha pessoas com coração duro próximo a você, e você está pensando em desistir quando é para você lutar mais, quando é para você guerrear mais, quando é para você dobrar o joelho e chorar mais, orar mais, quando é para você estar derramando rios de lágrimas. Você tem que ter um coração intercessor para esses dias. A igreja do Senhor tem que estar forte durante esses dias. Nós somos um corpo, e o corpo ela tem toda a estrutura. Você sabia que se tirar o dedão do seu pé, você perde o equilíbrio? Tudo no corpo, tudo que Deus fez no corpo tem um motivo para estar lá. Não pense que o cotovelo é mais importante do que a mão, ou que o pescoço é mais importante do que o dedo mediu. Não, Deus fez e colocou o conjunto todo. Você tem que entender quem é você no corpo para dar a devida resposta para Ele, porque senão o pé vai estar fazendo a função da mão, e o pé ele não foi feito para fazer a função da mão. Ele vai se cansar e não vai fazer com tanta perfeição o movimento que é para ele fazer. E Deus esses dias ele está movendo as coisas, ele está movendo a situação, ele está movendo as circunstâncias para que nós possamos dar essa devida resposta para Ele. Eu gostaria de orar com você. Amém? Se coloque de pé. Grupo de louvor. Deixa Deus ele fazer do jeito, da maneira dele, tá bom? Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer para esses dias, tá?